Oi, boa tarde. A gente começa o Repórter Brasil Tarde de hoje indo acompanhar ao vivo a participação do presidente Jair Bolsonaro na cerimônia de entrega de unidades residenciais em Manaus. Fique em casa que a economia a gente vê depois. A economia está batendo na porta de todos nós agora. Mas nós não paramos. Apesar de estarmos praticamente alijados do combate à pandemia, a não ser enviando recursos para estados e municípios, trabalhamos, criamos projetos para manter emprego e nós terminamos 2020 com mais gente com carteira assinada do que quando findou 2019. A grande queda na renda de vocês, em grande parte, eram pessoas que não tinham carteira assinada, mas trabalhavam na informalidade. Foi o fato, ao obrigarem a vocês a ficar em casa, ao decretarem toque de recolher, lockdown e confinamento, essas pessoas jogaram praticamente na miséria em torno de 40 milhões de pessoas no Brasil. O governo federal fez sua parte, criou o auxílio emergencial, que acabou no final das contas atingindo 68 milhões de pessoas. Somente o ano passado, o gasto com auxílio emergencial foi o equivalente a 13 anos de Bolsa Família. É um governo que olha para os mais humildes e para os mais necessitados. Hoje, muitos reclamam com razão do preço do botijão de gás, na casa dos R$130. Realmente é um absurdo, mas dizer a vocês que o botijão de gás custa na origem R$45 e o governo federal simplesmente zerou o imposto federal para o gás de cozinha. Se chega a 130, a responsabilidade não é do governo federal. São impostos estaduais, bem como frete e margem de lucro. Mas o governo federal, repito, zerou o imposto do gás de cozinha. Muitos também reclamam, com razão, do preço da gasolina. Eu quero dizer a vocês que hoje em dia o litro da gasolina é vendido nas refinarias na casa de R$1,95. Se está R$6, R$7 o litro, que é um absurdo, o imposto federal na casa dos 70 centavos, vamos ver quem está sendo o vilão nessa história. Não é o governo federal. A gente lamenta que alguns estados do Brasil, com o maior estado economicamente ativo, foi o estado que aumentou o ICMS em plena pandemia. É lamentável isso. Pensar nos mais humildes é zerar impostos, não aumentar impostos e fazer com que, na ponta da linha, os produtos de primeira necessidade cheguem mais barato na mesa do povo. O momento hoje aqui, como já vivi em muitos outros locais do Brasil, a entrega das chaves de uma casa ou de um apartamento próprios. Realmente, o que a gente vê no semblante dessas pessoas é simplesmente indescritível. A alegria de receber o imóvel realmente não tem preço. E o nosso governo federal assumiu um compromisso desde o primeiro momento: terminar obras que estavam paradas, impulsionar aquelas que estavam sendo tocadas lentamente, porque obra parada é prejuízo, obra concluída é receita para município, para estado e para a União, e é paz para essa pessoa. O nosso governo está com 2 anos e 8 meses, e até o momento nenhum ato de corrupção foi detectado em nosso governo. Se isso vier a acontecer um dia, nós seremos o primeiro a investigar para que os responsáveis por aquela possível corrupção seja julgado e certamente condenado. Isso não é virtude, é obrigação. Não tenho
receio do futuro da nossa nação. Cada vez mais, nós trabalhamos para o bem-estar de todos, que pesem os problemas que atravessamos. Isso é natural, até mesmo na vida particular de qualquer pessoa. Temos tudo para ser uma grande nação. Estamos aqui no coração do Brasil, a terra mais rica do mundo, no tocante à biodiversidade, riquezas minerais, água potável e belezas naturais. Temos tudo para ser uma grande nação. Estamos mudando o destino do nosso Brasil. E o que me conforta nesse momento é o entendimento do povo da situação de momento e daquilo que ele espera lá na frente, num futuro bastante próximo. Agora, não esqueça de uma coisa: tem algo mais importante que a nossa própria vida, é a nossa liberdade. São as cores da nossa bandeira, é a fé do seu povo em Deus, é a certeza que nós superaremos estes obstáculos e marcharemos cada vez mais rumo à prosperidade. A todos de Manaus, do nosso estado do Amazonas, meu muito obrigado pela oportunidade e Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Bom, nós vimos aí o presidente fazendo a entrega de casas em Manaus. Vamos agora retomar o Repórter Brasil Tarde e a gente começa pela crise no Afeganistão. O ex-presidente Hamid Karzai, que comandou o país até 2014, se reuniu com integrantes do alto escalão do Talibã, no Catar, para tentar costurar uma transição pacífica no comando do país. O grupo extremista afirmou que há anistia geral para todos, incluindo ex-funcionários do governo, e que ninguém deve fugir. Mas não é isso que se vê no Afeganistão. Em meio à crise, enquanto os afegãos tentam deixar o país, nações e organizações civis têm trabalhado para tirar essas pessoas do Afeganistão. O número de civis no aeroporto de Cabul diminuiu, mas ainda é possível ver multidões de pessoas desesperadas para fugir do Afeganistão. As forças americanas assumiram o comando do aeroporto e iniciaram uma ponte aérea para levar diplomatas e civis. Um dos líderes e cofundadores do grupo extremista, o Mullah Abdul Ghani Baradar, chegou em Kandahar, no sul do país. Ele retornou para o Afeganistão pela primeira vez depois de 10 anos. Baradar foi preso em 2010 no Paquistão, mas foi libertado da prisão em 2018 a pedido do governo do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que ele pudesse participar das negociações de paz. Na primeira entrevista coletiva, desde que assumiu o controle da capital, o Talibã declarou que não quer inimigos e que pretende formar um governo inclusivo. Para tentar fazer uma transição pacífica de governo, o ex-presidente afegão, Hamid Karzai, participou de uma conversa com líderes do Talibã em Doha, a capital do Catar. Foi para discutir a estrutura do futuro governo do Afeganistão, segundo informou a mídia afegã. Esse jornalista afegão postou nas redes sociais que, há 2 décadas, o feroz adversário do regime talibã, o comandante Ahmed Shah Massoud, foi assassinado 5 meses depois de defender no Parlamento Europeu eleições livres no Afeganistão. 2 dias antes do atentado de 11 de setembro, ele advertiu para a iminência de um importante ataque terrorista no Ocidente. Os extremistas já haviam dito que vão respeitar os direitos das mulheres no âmbito da lei islâmica. Mas, durante esse rápido avanço do grupo em todo o país, muitas delas já foram obrigadas a deixar seus empregos. Por lá, é grande o medo de que o Talibã volte às práticas severas da década de 90, quando as meninas não podiam ir para a escola, as mulheres tinham que usar burcas e as punições como apedrejamentos, chicotadas e enforcamentos eram comuns. Mas ainda é possível ver nas ruas algumas manifestações, como a desse grupo de mulheres que fez um pequeno protesto em Cabul. A ocupação de leitos para Covid cresceu aqui no Rio de Janeiro. Algumas cidades já estão com 100% dos leitos ocupados. A capital se aproxima também dos 100%. Vamos ao vivo com o repórter Maurício de Almeida, que traz os detalhes para a gente. Oi, Maurício, boa tarde.
Olá, Braga, boa tarde. Por causa do avanço da variante Delta aqui no Rio de Janeiro, esta ocupação hospitalar está aumentando a cada dia. Em 5 municípios do estado, a ocupação de leitos de UTI destinados à Covid-19 já chega a 100%. Em outros 4 municípios, essa taxa de ocupação supera os 90%. Aqui na capital, o índice de ocupação de UTIs para coronavírus é de 95%, o que representou um aumento de 10% em apenas 7 dias. Isso está preocupando a Secretaria Municipal de Saúde. E na rede particular, a ocupação também vem aumentando. Ela já chega a 70% nos leitos de UTI de Covid-19 em toda a rede particular do estado do Rio de Janeiro. E os hospitais particulares anunciaram que estão comprando mais medicamentos e também outros suplementos usados em hospitais para evitar uma crise de abastecimento que poderia acontecer caso os casos de Covid continuassem aumentando aqui no Rio de Janeiro. E agora falando sobre a vacinação, hoje é o dia de ser vacinado quem tem 20 anos de idade aqui na capital. Amanhã será a vez de quem tem 19 e na sexta-feira, concluindo o processo de vacinação em toda a população adulta da capital, será a vez de quem tem 18 anos. Nas próximas semanas, a Prefeitura pretende ampliar esse calendário de vacinação para os adolescentes na faixa etária entre 12 e 18 anos de idade. Uma outra notícia relacionada à vacina está numa nova determinação da Prefeitura do Rio de Janeiro, que a partir de hoje decidiu que é obrigatório que todo servidor público do município seja vacinado. Servidor que se recusar a receber a vacina e não apresentar uma justificativa vai ser processado pelo município, podendo receber uma advertência, uma suspensão ou até mesmo ser demitido. Braga. Ok, Maurício, obrigado. E em São Paulo, mais de 200 mil pessoas ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid. Os imunizantes continuam sendo entregues. Ontem e hoje foram liberados novos lotes. Ao vivo, Júlia Ballarini tem as informações pra gente. Oi, Júlia, boa tarde. Oi, Braga, boa tarde, uma ótima tarde a todos que nos acompanham. São Paulo já vacinou quase todos os adultos com a primeira dose. Hoje começa a vacinação dos adolescentes com 16 e 17 anos, mas o grande desafio por aqui é fazer com que as pessoas voltem para tomar a segunda dose. Tanto é que a Secretaria Municipal de Saúde colocou seus agentes em campo para ir até esses endereços, orientar, monitorar e explicar a importância da imunização completa. Para a gente ter uma ideia, Braga, até o momento, como você já até adiantou, cerca de 200 mil pessoas não voltaram para tomar a segunda dose. Falando ainda de vacina, hoje de manhã, o Instituto Butantan entregou para o Ministério da Saúde um novo lote de 2 milhões de doses da Coronavac. O Butantan pretende ainda entregar mais 25 milhões de doses nas próximas semanas para completar as 100 milhões de unidades contratadas pelo governo federal. Já a Pfizer, ontem à noite, entregou ao Ministério da Saúde 1 milhão de imunizantes contra a Covid-19. A empresa já trouxe cerca de 43 milhões e meio de doses e até o final de setembro pretende entregar aí mais cerca de 56 milhões e meio de imunizantes. Braga, eu volto com você. Ok, Júlia, obrigado, bom trabalho para você. Vamos agora conferir como é que está a vacinação pelo país, com dados consolidados pelo Ministério da Saúde. Vamos lá, doses distribuídas, 207.164.230. Pessoas vacinadas com a primeira dose, 117.005.470. E pessoas que já concluíram o ciclo de imunização, tomando as 2 doses ou a dose única, 51.152.090. Foi confirmada a transmissão comunitária da variante Delta em Minas Gerais. Um novo caso da cepa foi analisado em Belo Horizonte. De acordo com dados da Secretaria de Saúde, Minas tem agora 12 registros dessa linhagem. Mesmo assim, o avanço da imunização tem provocado queda nos indicadores. Reportagem Rede Minas. 675 cidades sem óbitos confirmados nos últimos 7 dias. Queda para 40% na ocupação de leitos de UTI exclusivos para Covid no estado. Números positivos alcançados por Minas Gerais nos últimos dias, graças principalmente à vacinação. Em relação aos óbitos, nós estamos com a média móvel de 91, é o menor desde o começo do ano, com uma tendência que a gente também
caia ainda mais porque os hospitais estão com menos pacientes a cada semana. Minas Gerais tem neste momento 12 casos confirmados da variante Delta, aquela que foi descoberta na Índia. E além disso, tem 8 casos suspeitos. Mas mesmo com estes números, a situação no estado ainda é confortável em relação a seus vizinhos. Segundo o secretário, o estado tem só 0,4% de todas as amostras conferidas com a nova variante, que já tem transmissão comunitária. Mas apesar dos riscos, os cuidados são os mesmos que previnem as outras cepas do coronavírus. É importante a gente ver o crescimento da Delta para entender o que a gente espera em relação à pressão por leitos hospitalares e, obviamente, preocupação muito com a assistência. Mas não muda a atuação dos cuidados com a população. A vacinação também foi protagonista na coletiva. O secretário manteve a previsão de início da vacinação dos adolescentes com comorbidades para setembro e confirmou que o governo federal pode anunciar em breve como será a aplicação de uma terceira dose da vacina, começando a aplicação pelos idosos. No Senado, a CPI da pandemia ouve hoje o advogado da Precisa Medicamentos, Túlio Silveira. Ele é o representante legal da empresa na negociação da vacina indiana Covaxin com o Ministério da Saúde. A repórter Ana Luísa Prazer acompanha esse depoimento e traz informações ao vivo para a gente lá de Brasília. Oi, Ana, boa tarde. Oi, Braga, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a TV Brasil. Antes de vir à CPI, Túlio Silveira solicitou ao Supremo Tribunal Federal para não comparecer, alegando aí sigilo profissional. Mas o ministro Luiz Fux não concordou com o argumento e autorizou que o advogado só não respondesse perguntas que possam incriminá-lo. No início da sessão, a defesa do advogado pediu aos senadores que Túlio pudesse exercer o direito de ficar em silêncio, sem sofrer sanções, mas o pedido foi negado pelo presidente da CPI, Omar Aziz, com base na decisão do STF. Túlio Silveira disse que foi contratado como advogado da Precisa Medicamentos. Afirmou que não participa de negociações, mas sim exerce a defesa nos contratos que a companhia possui. Sobre a negociação de vacinas com a Baral-BioNTech, as tratativas com o Ministério da Saúde, Túlio permaneceu em silêncio. O advogado da Precisa Medicamentos foi citado em depoimentos anteriores feitos à comissão. Ele teria participado ativamente das tratativas com o Ministério da Saúde para a compra da vacina Covaxin. E Braga, o relator da CPI, o senador Renan Calheiros, informou hoje que incluiu o deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, na lista de investigados da comissão. E ontem, os senadores ouviram o auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Marques. Ele é o autor do documento que teria aí apontado inconsistências no número de mortes por Covid. Vamos ver. Alexandre Silva Marques afirmou que o objetivo do documento era discutir com a equipe dele no TCU possíveis inconsistências de notificação de mortes por Covid, o que poderia causar uma distribuição desigual de recursos federais para combater a pandemia. O auditor usou como fonte dados públicos do portal da Transparência do Registro Civil. Segundo ele, esse trabalho foi feito por iniciativa própria e não a pedido do Tribunal de Contas da União. Após conversar com a coordenadora da equipe, o debate não prosseguiu. O arquivo não era um papel de trabalho, uma instrução processual, um documento oficial do TCU, nada do tipo. Era apenas um debate preliminar e aberto, mas que foi considerado encerrado. Marques disse também que as informações analisadas eram compartilhadas com o pai dele, que, por sua vez, teria repassado o documento ao presidente da República. No domingo, depois de trabalhar no arquivo Word, encaminhei-o ao meu pai via WhatsApp. Assim que ele viu essa compilação de informações, perguntou-me qual era a fonte. E eu respondi que era eu, pois eu tinha compilado essas informações da internet. E logo em seguida mudamos de assunto. Fomos conversar sobre outras coisas. Em nenhum momento passou pela minha cabeça que ele compartilharia o arquivo com quem quer que fosse. O auditor do TCU afirmou ainda que os dados foram divulgados de forma inadequada. Alexandre também negou ter encontrado uma supernotificação de mortes por Covid. A Nova Zelândia entrou em mais um lockdown depois de registrar a primeira transmissão local de Covid em 6 meses. No Japão, foi cancelado o Grande Prêmio de Fórmula 1.
Depois de manter os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o Japão anunciou hoje que vai cancelar pelo segundo ano seguido o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Suzuka, que aconteceria em outubro. A decisão foi tomada pelos organizadores frente à pandemia no país. O Japão bateu um novo recorde no número de infectados hoje, 23 mil em apenas um dia, sendo mais de 5.300 só na cidade de Tóquio, outro recorde. Na Nova Zelândia, a preocupação com a variante Delta da doença levou a um novo lockdown. O país registrou 2 novos casos, levando o número de infectados a 7. Foi a primeira vez que uma transmissão local foi detectada nos últimos 6 meses. A Nova Zelândia estava livre da Covid e sem nenhuma medida de restrição. O último lockdown foi há mais de um ano. Daqui a pouco, o drama no Haiti. Já são quase 2.000 mortos depois do terremoto e de uma tempestade tropical. E a aprovação da proposta de emenda constitucional que traz novidades para as eleições. Ela foi aprovada na Câmara, mas precisa passar ainda pelo Senado. Até já. Você não estava ouvindo a programação? É o Lucas que estava. Oi, falou. Eu achei que ficou muito feio. Chega a 1941 o número de mortos no terremoto que devastou parte do Haiti no último sábado. Depois da passagem do ciclone Grace, os bombeiros voltaram a procurar sobreviventes. Apesar de 34 pessoas terem sido resgatadas com vida de escombros, o número de mortos aumentou em 500, desde o relatório divulgado ontem pelo Haiti. O trabalho de resgate parou temporariamente por causa das fortes chuvas provocadas pela tempestade tropical Grace, mas já recomeçou. Os hospitais estão acima da lotação máxima e registram quase 10.000 feridos. Esta vítima do terremoto diz que perdeu tudo, não tem mais onde morar e está dormindo na rua. A casa desabou em cima de toda a família, com 4 filhos. Todos se salvaram, mas não sabem para onde ir agora. São muitas histórias como essa e muitas pessoas preferem procurar abrigo em tendas e espaços abertos, como estádios de futebol, com medo que espaços fechados, como igrejas, venham abaixo em novos tremores. No terremoto mais severo a atingir o país em 2010, 200.000 pessoas morreram e as consequências econômicas e de infraestrutura são sentidas até hoje. Hora de acompanhar a previsão do tempo para todo o país, hoje com a Monique Moretti. Monique, boa tarde. Oi, Braga, boa tarde para você, boa tarde a todos. O sol forte e o tempo seco predominam no país.
Essa quarta-feira será de calor na maior parte do dia. A chuva só atinge a região norte e algumas áreas do sudeste, nordeste e sul. O centro-oeste, a área amarela escura aqui do mapa, é a região que mais sente a alta nas temperaturas. Cuiabá e Mato Grosso registrou 40,4 graus ontem, atingindo o recorde da capital neste ano. Vamos dar uma olhadinha agora em outras capitais do centro do país. Em Campo Grande, o termômetro chega a 37 graus. Em Goiânia, 35 e não tem previsão de chuva. O calor também atinge o Nordeste, mas vem acompanhado de chuvas isoladas, principalmente no litoral e na zona da mata. A probabilidade de pancadas chega a 60% em Recife e 47% em Maceió. As temperaturas também estão altas no Sudeste. Vamos dar uma olhadinha nas imagens ao vivo de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. O sol brilha com força e não tem nenhuma nuvem. Aliás, tem duesinhas nuvens no céu. A máxima chega a 29 graus e a mínima é de 15. Amanhã a gente volta com outras informações sobre o clima. Braga. Ok, Monique, obrigado. E o plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem, em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição da reforma eleitoral. Agora, essa proposta de emenda constitucional vai para o Senado, onde também tem que passar por votação em 2 turnos. Vamos aos principais pontos do texto aprovado pelos deputados. O plenário da Câmara aprovou a volta das coligações partidárias, que foram proibidas em 2017. Isso permitirá a união de vários partidos num único bloco para a disputa de eleições proporcionais, para deputados e vereadores. As coligações voltariam a partir de 2022. O texto também facilita a apresentação de projetos de iniciativa popular, que poderá ser feita de forma eletrônica e com o apoio de apenas 100 mil eleitores. A proposta incentiva candidaturas de mulheres e negros, ao permitir a contagem em dobro de votos dados a eles na distribuição dos recursos dos fundos partidário e eleitoral. A PEC muda ainda as datas de posse. No caso de presidente da República, passará do dia 1º de janeiro para o dia 5 e dos governadores para o dia seguinte. Mas as novas datas valem apenas para os eleitos em 2026. Sobre a fidelidade partidária, os parlamentares aprovaram a perda do mandato para deputados e vereadores que se desfiliarem sem justa causa dos partidos em que foram eleitos. Bom, para valer, já na eleição do ano que vem, essa proposta de emenda à Constituição tem que ser aprovada até o começo de outubro, um ano antes da eleição. A aprovação da reforma eleitoral na Câmara é assunto para a gente discutir hoje com o nosso cientista político, professor da Universidade de Brasília, professor Ricardo Caldas. Professor, boa tarde. Eu começo com o senhor querendo saber o seguinte: qual a sua análise dessa PEC que foi aprovada na Câmara? A mesma aprovação, o senhor acredita que no Senado vai ter ou vai ter mais barreira no Senado? Boa tarde. Boa tarde, Braga. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Essa é uma questão central. Na verdade, essa PEC, que era para ser uma reforma política e acabou virando uma reforma eleitoral, terminou por se tornar uma pequena mini-reforma eleitoral. E ela tem um grande mérito nisso. Ela retirou todos os pontos principais, já foram excluídos, né? Ela retirou da votação e porque eles foram derrotados. Esse inclui o distritão, que é uma agressão ao voto do eleitor dentro de um sistema proporcional, e também retirou o voto preferencial, onde o eleitor votaria em 5 candidatos para presidente e você teria um sistema, então, de opção de uma forma decrescente. O que restou dessa reforma, dessa mini-reforma? A volta das coligações, Exato. Que não tem nada de novo, quer dizer, é um sistema que sempre funcionou no Brasil e que, na verdade, é considerado uma deturpação do sistema proporcional, na medida em que incentiva os partidos de aluguel. Essas coligações, os críticos das coligações, eles dizem que acaba juntando um partido de esquerda, um partido de direita, com o único objetivo de eleger alguém. É por aí, né, professor? Com certeza, até porque no caso do Brasil você acaba tendo 27 eleições, né, para Câmara dos Deputados ao mesmo tempo, porque em cada estado você calcula o quociente. Então você pode ter coligações diferentes e aí então com isso você tem uma deturpação, mais uma vez, da vontade do eleitor. Os partidos perdem a consistência, perdem o seu aspecto ideológico no bom sentido, né, e passa a ser um vale-tudo. É isso que tem acontecido e que essa PEC quer que retorne. Agora eu volto com o senhor... Vai encontrar... Pode falar, pode falar.
Só para concluir, vai encontrar muita resistência no Senado, na minha opinião. Pois é, isso que eu queria voltar com o senhor. No Senado, a resistência às coligações vai ser bem maior e provavelmente aí bagunça tudo, né? Mas por quê? Tem uma razão para isso. Os senadores, eles são eleitos de forma majoritária, seja em apenas uma vaga ou em 2 vagas, não importa, é um sistema majoritário. Então, os senadores dependem menos dessas coligações e dependem mais da sua atuação enquanto candidato, né, do seu marketing, né? Então, para eles, essa questão das coligações é menos importante do que é, por exemplo, para a Câmara dos Deputados, onde a própria sobrevivência dos deputados pode depender de uma boa coligação. Perfeito. Professor, muito obrigado pela sua participação mais uma vez hoje e amanhã a gente se fala. Um abraço. E foi publicada hoje no Diário Oficial a medida provisória que beneficia o pequeno produtor que utiliza o milho na criação de animais, por exemplo. O texto autoriza a compra do grão pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, a preço de mercado. Estou assinando aqui uma medida provisória que visa atender ao pequeno criador, ter acesso ao milho diretamente do produtor. Exatamente, o milho balcão, que é tão esperado pelos pequenos produtores de todo o Brasil, principalmente os do Nordeste. E o ano passado, presidente, nós mandamos também muito milho para o Rio Grande do Sul, quando houve aquela seca. É o pequeno criador, consumidor de milho, que tem acesso a 1, 2, 3, 10 sacos de milho, que ele não pode comprar dos grandes produtores. Em especial no Nordeste, aquele pessoal que tem ali algumas galinhas, né? Uma cabrita, uns porquinhos. Isso. Então ele vai ter um milho mais barato para poder manter a sua produção. O tema da educação financeira vai chegar às escolas. O governo federal e a Comissão de Valores Mobiliários vão capacitar professores para abordar o assunto com os alunos. Na casa desse bancário, desde cedo, a orientação de como cuidar do próprio dinheiro faz parte da educação do filho Arthur, de 12 anos. A nossa educação financeira dada aos filhos foi conforme a nossa experiência de vida, os nossos pais, e a gente transmitiu para eles. Mas eu sempre achei necessário realmente estar dentro da escola essa questão da educação financeira. E assim será. Uma parceria entre o Ministério da Educação e a Comissão de Valores Mobiliários vai permitir a capacitação de 500 mil professores das redes públicas e privadas de ensino nos próximos 3 anos em todo o país. A ideia é que depois do curso, os professores repassem os ensinamentos sobre finanças para cerca de 25 milhões de estudantes. Para isso, vão contar com materiais de apoio sobre diversos assuntos. Com essa parceria, o MEC vai ser capaz de qualificar os professores e o que a gente precisa é qualificar primeiro os professores para que esses sim possam distribuir o conhecimento aos alunos. Começa treinando os professores, mas o objetivo que eu quero chegar é esse aqui, de dar um conhecimento aos alunos para que eles possam fazer escolhas. Temas como a formação de poupança, consumo consciente, orientação a investimentos. Essa formação, inicialmente ela vem atender os anos finais do ensino fundamental, mas ela se expande para o ensino médio e para a educação básica. A China divulgou novas imagens do robô que estuda a superfície de Marte e deu uma amostra nas informações que já foram coletadas. O robô Tianwen-1 faz um trabalho de reconhecimento da atmosfera e superfície de Marte desde o ano passado. Lançado em 23 de julho de 2020, o robô já enviou 420 gigabytes de informações relativas a 90 dias de Marte, ou 92 dias para nós aqui na Terra, já que o dia em Marte tem 40 minutos a mais do que aqui. São informações sobre o campo magnético do planeta, meteorologia, estrutura e os elementos da superfície do planeta vermelho. O designer-chefe do sistema Tianwen dá um exemplo. Agora se sabe que por volta do meio-dia, a temperatura em Marte fica entre 10 e 20 graus abaixo de zero. Já o vento é apenas uma brisa. Eles também puderam confirmar que, assim como a Terra, Marte tem 4 estações.
A esperança, segundo ele, é de que com essas informações, os cientistas possam entender o planeta com mais detalhes e tentar comprovar se algum dia teve um oceano em Marte. Daqui a pouco, Palmeiras garantido nas semifinais da Libertadores. O atual campeão atropelou o São Paulo ontem. E a cantora Anitta vai ganhar uma estátua de cera no Museu Madame Tussauds, em Nova York. Até já! Anitta, nós vamos fazer a coreografia. Coreografia de quem? Pode ser. O Urash. Carlinhos? É Carlinhos que está aí? Quem é, meu amor, que me chamou de... Caraca, meu! Tudo bem? Tudo tranquilo. Depois a gente se fala. Bem-vindo de volta. Beleza, depois a gente se fala. Falou. Bota a máscara. Já estou. Em Fortaleza, pessoas em situação de rua receberam um incentivo para a leitura. Uma biblioteca no Centro de Convivência. Reportagem TV Ceará. Você convidou em coletivo para ir à sua casa. É uma viagem pelas palavras. O livro dando moradia à imaginação de quem se interessa. Esse é um projeto de uma mini biblioteca, especialmente para pessoas em situação de rua. Abrigo através da leitura. Não existia isso, agora é uma maravilha que está acontecendo a doação que a gente recebemos, né? Nos primeiros dias de livros nas prateleiras montadas por eles mesmos, as histórias ganharam muitas mãos. Cada um pegou 2, 3, muitos títulos. Empolgação para descobrir o prazer que essas páginas proporcionam. Dia de alegria no Centro de Convivência, localizado no centro da cidade. Fizemos uma arrecadação, uma campanha de arrecadação de livros, no qual foi feita essa maravilha, né? Para eles terem acesso a mais informações, a leitura, a cultura. A sala de leitura é ao ar livre. A iniciativa inspirou também a turma com talento para os desenhos. Cada um aqui colocando no papel o seu sonho. O do Rogier é essa casinha. Com fé em Deus, com esperança, a gente confia que vai dar certo, né? O projeto está só começando e precisa de mais doações. Ou seja, quanto mais livros aqui, tem mais leitores esperando. Abre um leque para diversas outras temáticas, né? A cultura, eu acho que é só uma delas que é uma base, né? Um pilar muito bom. E daí a gente pode pensar em outras coisas além dos serviços socioassistenciais. O caos no Afeganistão prejudicou a participação do país nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, daqui a 7 dias. Os 2 atletas que representariam o Afeganistão na Paralimpíada não conseguiram deixar o país antes que o grupo Talibã retomasse o controle de Cabul. Por causa disso, por enquanto, o país está fora dos Jogos. A atleta de Taekwondo, Zakia Kudadad, seria a primeira mulher afegã a participar de uma Paralimpíada.
Ela deveria ter chegado ontem em Tóquio, junto com um colega, Hossan Rassouli, também do Taekwondo. Mas o sonho deles foi interrompido pelo caos político que tomou conta do Afeganistão. Nesta terça-feira, Zakia divulgou um vídeo pedindo ajuda para poder competir. Na mensagem, ela diz que está na capital, Cabul, e que não se sente segura. A atleta disse que está morando com parentes que não têm comida suficiente para alimentar os próprios filhos. O chefe da missão afegã nos Jogos, Aryan Sadiq, que está em Londres, disse que os atletas estavam animados e vinham treinando muito. Ele destacou que nos últimos 20 anos houve avanços no esporte do país. Sadiq lamentou a situação, especialmente para Zakia. Esta era uma história em construção. Zakia seria um excelente exemplo para as outras mulheres do país, disse ele. O presidente do Comitê Paralímpico Internacional, Andrew Parsons, também lamentou. Em entrevista à agência de notícias Reuters, ele disse que não há voos comerciais e que é impossível levar os atletas afegãos de Cabul para Tóquio de maneira segura. É um problema que vai muito além do esporte. Estamos trabalhando junto ao Comitê Paralímpico do Afeganistão para que possamos garantir a participação de atletas afegãos nos Jogos de Paris 2024. Que pena. A cantora Anitta vai ganhar uma estátua no Museu de Cera Madame Tussauds, em Nova York. O vídeo mostra a primeira etapa para a produção da estátua. Foram tiradas fotos para preparar um molde digital. Também foram feitos testes para selecionar as cores que vão retratar a pele e o cabelo de Anitta. A expectativa é de que a homenagem fique pronta em 6 meses. Anitta vai se juntar a brasileiros como Pelé, Ayrton Senna, que também ganharam estátuas no Museu Madame Tussauds. Agora, 13h. Outras notícias às 7h no Repórter Brasil. Você pode rever nossas reportagens nas nossas redes sociais. Tenham todos uma excelente tarde. A gente se encontra aqui amanhã, a partir de 12h15. Até lá, tchau.